Graça e paz em nome de Jesus. Nós estamos aqui em mais uma devocional, 1/4 de hora. É isso aí, 15 minutinhos de palavra, 15 minutinhos de oração, 15 minutos de louvor e adoração e 15 minutos de ações de graça. Você não pode perder e não pode ficar fora disso. Se você perdeu alguma devocional, entra nas nossas redes sociais, aqui no Facebook, você pode nos encontrar na Rede Global de Intercessores, tem todas as devocionais na sequência, ou no nosso canal do youtube.com/torreforte, onde você encontra ali mais devocionais, e também no meu blog www.mentoreadospara-mentorear.com/br. Quando refletimos sobre a grande questão da pregação, somos levados a exclamar: com que reverência, simplicidade e sinceridade isso deveria ser feito? Que verdade no interior se exige a fim de que seja feita de forma acessível a Deus e com vantagem para os homens? Quão reais, verdadeiros e leais são aqueles que a praticam como deve ser? Como é grande a necessidade de orar como Cristo orou, com fortes clamores e lágrimas, com santo temor, que nós, como pregadores, possamos pregar de fato, sem fingimento e não meramente com palavras formais e sem declarações insípidas, frias, profissionais, mas sim a pregação movida pela oração. A pregação que gera vida nasce do coração e nasce através de uma vida de oração que gera vida. Pregação e oração sempre andam juntas, como irmãs siamesas, e não podem nunca estar separadas sem que haja a morte de uma ou da outra, ou até de ambas. Este não é o momento para métodos diplomáticos e nem para pregações sentimentalistas. Este não é o momento para bancar o cavaleiro como pregador e nem para vestir o manto do estudioso no púlpito. Se pretendemos discipular todas as nações, destruir a idolatria, esmagar as forças severas e hostis das seitas que têm se alastrado e superar e destruir as tremendas forças do mal que se opõem ao reino de Deus nesse mundo, somente através de uma vida de oração. Homens corajosos, verdadeiros, homens de oração, que nada temem a não ser a Deus, são o tipo de homens que precisamos agora mesmo. Não haverá como esmagar as forças do mal que agora mantém o mundo em escravidão e nem retirar as hordas infames do paganismo para a luz e para a vida eterna, a não ser por homens de oração. Todos os outros estão meramente brincando de religião, soldados fictícios, sem armadura, sem munição, completamente desamparados diante de um mundo mau e contraditório. Apenas os soldados e os servos de Jesus Cristo podem realizar essa obra tremenda. Suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Foi o que Paulo escreveu para Timóteo em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3. Clama esse grande apóstolo Paulo. Este não é o momento de pensar no eu, de consultar a dignidade, de conferir a carne e sangue, de pensar em facilidade ou de fugir da dificuldade, da dor e da perda. Esta é a hora do esforço, do sofrimento e da abnegação. Devemos deixar tudo por Cristo para poder ganhar tudo para Cristo. Precisamos de homens no púlpito, bem como nos bancos, que sejam corajosos para levantar, firmes para sustentar a cruz sagrada. Eis o tipo de pregadores que Deus deseja, e esse tipo nasce de muita oração. Nenhum homem é suficiente para essas coisas se for um pregador que não ora. Somente pregadores de oração podem suprir a exigência e estar capacitados para a emergência. O Evangelho de Jesus não tem satisfação nem vida nele quando é proferido por lábios sem oração ou mãos que não oram. Sem oração, as doutrinas de Cristo degeneram para a ortodoxia morta. Pregá-lo sem o auxílio do Espírito de Deus, que vem sobre a mensagem do pregador, apenas por meio da oração, não passa de uma mera preleção, sem vida, sem força, nem poder. Não vale mais do que vivo racionalismo ou sentimentalismo doentio. E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Foram que os apóstolos declararam na instituição dos diáconos em Atos 6, versículo 4. Era o propósito definido e declarado do ministério apostólico do Cordeiro. O reino de Deus espera pela oração e a oração dá asas e poder ao Evangelho.
Por meio da oração, o reino conquista, o reino avança rapidamente. Se a oração for deixada de lado, o pregador não passará de um conferencista, de um discurso político ou de um professor secular. O que distingue de todos os outros que falam em público é a vida de oração. E como a oração está relacionada a Deus, isso significa que o pregador tem Deus com ele, ao passo que os outros oradores não precisam de Deus com eles para tornarem efetivas suas mensagens públicas. O pregador, acima de tudo, é um homem espiritual, um homem do Espírito que lida com as coisas espirituais. E isso implica que ele está relacionado a Deus no trabalho do púlpito em um sentido santo e elevado. O mesmo não se pode dizer a respeito de qualquer outro orador. Portanto, a oração deve necessariamente ir com o pregador em sua mensagem. A intelectualidade pura é a única qualificação para os outros oradores. A espiritualidade que nasce da oração pertence ao pregador. No Sermão do Monte, Jesus Cristo fala repetidamente sobre oração. Ela se destaca em suas declarações naquela ocasião. A lição de oração que ele ensinou era sobre santificar o nome de Deus, de impulsionar o reino de Deus. Devemos ansiar pela vinda do reino de Deus. Ela deve ser esperada e deve ser prioridade em nossa conversa com Deus. A vontade de Deus deve ter seu caminho real no coração e na vontade daquele que ora. Nosso Senhor expressa a urgência que os homens devem orar com fervor, pedindo, buscando, batendo, a fim de santificarem o nome de Deus, trazerem a sua vontade e avançarem no reino entre os homens. Tenhamos em mente que, embora essa lição sobre oração esteja relacionada a todos os homens, tem uma aplicação peculiar ao ministério, pois foram os 12 pretensos pregadores que fizeram o pedido ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mestre, Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os seus discípulos, registrado em Lucas capítulo 11. Portanto, essas palavras foram ditas primeiramente aos 12 homens que estavam iniciando seu serviço como ministros do Cordeiro. Como Lucas registra, Jesus estava falando a pregadores, igualmente fala aos pregadores de hoje. Como ele enfatizou aos 12 a necessidade do ministério da oração, o ministro de hoje precisa que as mesmas lições lhe sejam ensinadas e precisa da mesma urgência que o estimule à oração como hábito de vida. Não obstante, tudo que possa declarar a seu respeito e quantas coisas boas podem ser creditadas a ele, um pregador sem oração nunca aprenderá bem a verdade de Deus que ele é chamado a declarar com toda fidelidade e simplicidade de fala. Cego e ainda mais cego ele será se viver uma vida sem oração. Um ministro sem oração não pode conhecer a verdade de Deus e, sem conhecê-la, não pode ensiná-la aos ignorantes. Aquele que nos ensina o caminho da oração deve, antes de tudo, caminhar por este caminho. Um pregador não pode ensinar o que ele não faz, não pode ensinar o que ele não sabe. Um líder cego guiando outros cegos será um pregador que é alheio à oração. A oração abre os olhos do pregador e os mantém atentos ao mal, ao perigo do pecado e à penalidade em que ele incorre. Um líder cego guiando cegos será a vocação daquele que não ora em sua própria vida. A melhor e maior oferta que a igreja e o ministro podem fazer a Deus é uma oferta de oração. Se os pregadores do século XX aprenderem bem a lição da oração, e a utilizarem plenamente em toda a sua eficácia inexaurível, o milênio chegará à plena luz do meio-dia antes do fim do século. O pregador da Bíblia ora, ele é cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus e cheio de fé. Ele tem fé em Deus, fé no Filho unigênito de Deus, seu Salvador pessoal, e tem fé implícita na palavra de Deus. Ele não pode fazer outra coisa senão orar. Ele não pode ser outra coisa senão um homem de oração. O sopro de sua vida e as pulsações do seu coração tem que ser a oração. O pregador da Bíblia vive pela oração, ama pela oração e prega pela oração. Seus joelhos dobrados no lugar secreto da oração advertem que tipo de pregador ele é. Pregadores podem perder a fé em Deus, em Jesus Cristo como Salvador pessoal e presente, perderem a paz de Deus e deixarem que a alegria da salvação abandone o coração e mesmo assim não ter consciência disso se não tiverem uma vida de oração. Como é necessário que o pregador esteja continuamente se examinando e investigando sua relação pessoal com Deus e seu estado religioso.
Os pregadores, assim como os filósofos de antigamente, podem submeter-se a um sistema e lutar por ele fervorosamente depois de terem perdido toda a fé em seus grandes feitos. Homens no púlpito com coração incrédulo ministram nos altares da igreja, embora desconheçam os mais sagrados e vitais princípios do Evangelho. É uma tarefa comparativamente fácil para os pregadores o fato de ficarem tão absorvidos nos assuntos materiais e externos da igreja a ponto de perder de vista a própria alma e esquecer-se da necessidade de oração, tão importante para manter a própria alma viva para Deus e perder a doçura interior da sua experiência cristã. Ele não pode, de maneira alguma, negligenciar a vida de oração. Que você possa, a partir de hoje, determinar comprometimento de oração, possa determinar uma nova história, um novo tempo de Deus no teu ministério, através de um novo tempo com Deus em oração. Pai de amor e Deus bendito, desperta-nos para essa oração viva, eficaz, poderosa. Desperta-nos, ó Pai, para essa oração verdadeira, que a cada dia possamos ter a nossa disciplina de orar, como os grandes homens da Tua palavra oravam, tinham uma vida, uma prática de oração. Ache em nós homens que intercedem, homens que se coloquem na brecha. Ache em nós, Espírito Santo de Deus, ajuda nas nossas fraquezas para que possamos orar como convém, no nome precioso de Jesus. Amém. Essas devocionais estão saindo desse livro, A Arma de Oração, de Edward McKenzie Bondes, da editora Vida. Indico não só esse, como toda a série. Que Deus te abençoe, posta aqui o seu pedido de oração, o seu testemunho, e se Deus tem falado com você, compartilhe essa devocional com outras pessoas. Até a próxima, em nome de Jesus.